O G20, grupo das 20 nações mais desenvolvidas do mundo, e do qual o Brasil participa e vai presidir a partir de 2024, será certamente uma das outras grandes preocupações de Lula no esforço de retomar o protagonismo internacional por parte do Brasil. Ocorre, porém, que a última reunião de cúpula ali do G20, ocorrida na última quarta-feira em Bali, na Indonésia, ela se transformou numa verdadeira torre de Babel. Não conseguiram os 20 países por causa da guerra na Ucrânia. A gente sabe que a Indonésia presidia durante este ano de 2022 o grupo e agora passa para a Índia. E a Índia vai passar para o Brasil em 2024. Pois é, nessa reunião ninguém se entendia e os temas principais para os quais foi convocada essa reunião de cúpula não foram praticamente abordados. E os temas eram importantes, como a infraestrutura da saúde, o desenvolvimento sustentável e os processos de digitalização. O problema é que entrou ali novamente, como tinha acontecido na reunião preparatória dos chanceleres em julho, lá na própria Bali, foi praticamente tomada de assalto por aqueles grupos, principalmente do G7, que queriam impor a versão oficial deles em relação à guerra na Ucrânia. A Rússia protestou e também ficou um pouco isolada, mas mesmo assim a maioria dos seus membros quase não conseguiu tirar uma declaração oficial, mais precisamente para condenar a guerra. No afã de condenar a Rússia, os países, o chamado Grupo 7, que são das 7 economias mais importantes, Estados Unidos, Europa, Canadá, Japão, etc. E ali acabou transformando essa reunião em verdadeira central de boatos. Primeiro houve aquela questão dos ataques de mísseis à Polônia, que, partindo ali da própria Polônia, se tentou envolver a Rússia como tendo mandado aqueles mísseis que mataram várias pessoas ali na fronteira com a Polônia. E o que ocorre? O que ocorre foi justamente que os mísseis não eram de procedência, apesar de ter sido fabricados na Rússia, não eram de procedência da Rússia, mas da própria Ucrânia, que está guerreando com a Rússia, lá, claro que numa missão equivocada. Depois houve a internação, entre aspas, do Lavrov, que é o chanceler da Rússia, numa fake news ali de grandes agências como a Associated Press e a Reuters da Inglaterra, chegou a dar essa notícia aqui que o Globo do G1 reproduziu com grande estardalhaço. Lavrov é levado ao hospital para check-up após chegar em Bali para a cúpula do G20. Dizem autoridades, Rússia nega. Resultado, Lavrov disse que não esteve lá e não houve prova de que ele estivesse naquele hospital. Bom, e aí houve também a suspensão de um encontro do novo primeiro-ministro da Inglaterra, o Rishi Sunak, com o presidente da China, o Xi Jinping. Não se sabe por que razão o encontro foi desmarcado.
que demonstra também um pouco desse dogmatismo da Inglaterra em relação às questões internacionais e principalmente ao papel da Rússia e da própria China, não é? Com o país com o qual os ingleses parecem cada vez mais distantes. Mas essa oportunidade que seria de ouro para um encontro ali, para dirimir divergências, nem sequer foi possível porque o primeiro-ministro simplesmente desmarcou a reunião. Houve também aquele incidente desagradável do chefe de Estado lá do Canadá, o Justin Trudeau. O Trudeau foi severamente repreendido numa reunião lá com Xi Jinping, que foi gravada e depois reproduzida para todo mundo. O Xi Jinping acusou o Trudeau de vazar para a imprensa o que tinha conversado com o Xi Jinping, uma grande potência mundial, que demonstra uma certa irresponsabilidade também, para não dizer, desse clima pouco favorável ao diálogo que predominou naquele G20. Mas vamos ver aqui essa queixa do Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores da Rússia e que representava o presidente Vladimir Putin. Aqui essa notícia do internamento, da internação do Lavrov, dizia que o governador de Bali disse que Lavrov passou por um check-up e depois voltou ao hotel. Olha aí a falta de precisão da informação, não é? No afã de dar aquela notícia, que não era notícia, na verdade era uma notícia, mas uma notícia falsa, ou essa célebre fake news. Então diz que os ministros das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, foi levado a um hospital nesta segunda-feira após chegar a Bali, na Indonésia, para a cúpula do G20, segundo a agência de notícias Associated Press. A Reuters conversou com o governador de Bali, Vainar Koster, que afirmou que Lavrov passou por um check-up e depois voltou ao hotel. Ele estava bem de saúde e após o check-up saiu imediatamente, disse o governador. O governo russo, entretanto, nega a informação. O cúmulo da falsificação, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, a senhora Maria Zakharova. Depois da declaração, ela publicou um vídeo onde Lavrov aparece sentado em uma cadeira na varanda do hotel, que deve ser lá de Bali, lendo documentos. Aqui está o Lavrov, de bermuda, e aparentando boa saúde. Durante a conversa, Maria Zakharova disse que Lavrov respondeu afirmando que os jornalistas ocidentais escreveram falsamente por uma década que Putin estava doente. Este é um tipo de jogo que não é novo na política. Os jornalistas ocidentais precisam ser mais verdadeiros. Eles precisam escrever a verdade, disse Lavrov. Lavrov disse ainda que a mídia ocidental costuma ter uma visão parcial dos eventos e ignorar o ponto de vista da Rússia. No caso aqui do primeiro-ministro Trudeau, lá do Canadá, há um material do UOL dizendo: Xi Jinping repreende Trudeau após vazar reunião à imprensa e gera mal-estar. O presidente da China, Xi Jinping, e o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, discutiram durante encontro da cúpula do G20. No caso ali foi um encontro bilateral, quer dizer, à parte, as reuniões de plenário daquela reunião, daquela cúpula do G20, que acontece em Bali, na Indonésia. Os dois chefes de governo tiveram uma reunião bilateral informal anteriormente e os assuntos tratados vazaram à imprensa canadense, razão pela qual o mandatário chinês se mostrou visivelmente irritado. O mal-estar entre os dois foi registrado e divulgado por canais de mídia do Canadá. Tudo o que falamos vazou para a imprensa. Isso não é apropriado. Não é assim que nós atuamos.
Se você for honesto, devemos nos comunicar com respeito mútuo, reclamou Xi Jinping, segundo a tradução simultânea do intérprete. Ali o Xi Jinping falando diretamente na frente do Trudeau e repreendendo o primeiro-ministro canadense, que não teve lá grandes argumentos para contraditar o presidente chinês. Pois é, agora vem o Lula e promete, né, um esforço especial do Brasil, que já tem fama por causa de suas duas administrações, de 2003 a 2010, de ser aquele país, né, que sempre serve de mediador, que sempre serve de entendimento e de aproximação para os vários países do mundo, inclusive as grandes potências, e Rússia, Estados Unidos e Índia, além da China. Este material aqui do UOL, né, do jornalista Jamil Chad, diz que da COP27 lá no Cairo, no Egito, né, ao G20, Lula quer Brasil sede de cúpulas internacionais. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva quer colocar o Brasil na rota das principais cúpulas internacionais como forma de recuperar a credibilidade diplomática do país no exterior e voltar a ser protagonista em alguns dos principais temas globais. Para 2023, o governo quer usar já o primeiro ano de mandato para sediar na Amazônia uma conferência internacional sobre o clima. A costura está sendo feita, inclusive, com o governo de Gustavo Petro na Colômbia e deve estar no foco das atenções do mundo quando Lula subiu ao palco no Egito para